Olá, minhas queridas, meus queridos, aqui é a Sara Lurbacos. Eu trabalho com o fortalecimento da mulher e o empoderamento através da dança e outros métodos, tá? E hoje esse vídeo é para falar sobre os 3 tipos de ciganos que existem no mundo, mas especificamente no Brasil, tá? Pela minha visão. Esse vídeo, mas por que dos ciganos, né? Porque dentro da dança que eu ensino, eu trabalho com a energia cigana, tá? E eu vou trabalhar com a energia cigana de 2 tipos desses 3 que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, quais são esses 3 tipos de energia cigana, né? Esses 3 tipos de ciganos aqui no Brasil. Vou começar pelo terceiro, tá? O terceiro tipo de ciganos e ciganas aqui no Brasil é aquela cigana que você imagina. Sabe aquela cigana que você imagina, às vezes, sendo uma cartomante, adivinhando o futuro? Ou aquela cigana que lê uma mão na rua, que ela é nômade e às vezes pode até ser uma pedinte? Aquela cigana que dança em volta da fogueira? Aquela cigana que pode ser um pouco romântica e às vezes até um pouco sensual? Esse tipo de ciganos e ciganas vai vir em terceiro lugar, tá? E esse é um tipo que a gente vai chamar do arquétipo da cigana e do cigano, tá? Ele não é um estereótipo, porque o estereótipo é quando eu determino de forma negativa o que é aquilo, né? E aqui eu tô falando do arquétipo. E o que é um arquétipo? É a imagem do inconsciente coletivo, né? É uma imagem que a gente tem do que é alguma coisa. Então, quando eu falo para você, qual que é a imagem que você tem de uma cigana? Eu não sei se você conhece ciganos ou não, mas você tem uma imagem do que é uma cigana. E quando muitas pessoas têm uma imagem do que é alguma coisa, se cria uma imagem do consciente coletivo, né? E se cria um arquétipo daquilo. Então, existe sim o arquétipo da cigana, do cigano, nessa consciência coletiva, porque nem todo mundo conhece a fundo a história dos ciganos e vai ter acesso com o que a mídia apresenta, através de uma novela, através de um filme, e se cria através do que vê na rua. Então, se cria uma ideia do que é um cigano e uma cigana, e aí se cria esse arquétipo, tá bom? Então, esse é o terceiro tipo de ciganas e ciganos. Segundo tipo, qual que é? São ciganos espirituais, né? Eu estaria sendo ingênua se eu falasse que não existe, né? Ou se eu não citasse aqui. Porque existe sim os ciganos espirituais, dentro de uma religião, aqui no Brasil é cultuado esses ciganos, e que esses ciganos vêm para trazer harmonia dentro de uma família, para trazer união, para trazer prosperidade. Então, são sempre ciganos relacionados à luz, né? Ao que é bom, a trazer coisas boas. Então, existe sim esses ciganos espirituais. E existe, esse é o segundo, e existe o primeiro tipo de cigano, vamos colocar aqui, né? O top 1, né? Os primeiros tipos de ciganos, que são os ciganos de etnia, o cigano que se nasce cigano. Ele não é batizado, ele não é iniciado, ele é um cigano puro, ele nasceu dentro de uma comunidade cigana. Então, assim como existe a etnia de um índio, os índios são um povo, eles são uma etnia. Existe também a etnia cigana. Os ciganos também são um povo, né? Se nasce cigano, não se torna um dentro da etnia. E aí, dentro dessa etnia cigana, eles são tão ricos culturalmente que existe um dialeto próprio, existe uma bandeira, existe um hino. E aí, dentro desse cigano puro, esse primeiro tipo de cigano, existem outros subgrupos que se dividem, né, entre os ciganos. Então, existe o cigano Rom, o Sinti, o Calon, o Calé, o Caldeirache, o Matiuaia, e assim, aí vai se dividir, são inúmeros subgrupos, né, que vão se dividindo e subdividindo e subdividindo, e é uma grande nação cigana, né? Então, existem esses 3 grupos. Os ciganos arquetípicos, que é a imagem que a gente tem, os ciganos espirituais e os ciganos enquanto nação, tá? E eu estaria sendo muito ingênua se eu não falasse os outros tipos de ciganos.
Fora do Brasil, o cigano que se nasce, muitas vezes ele não gosta de ser chamado como cigano. Eles são conhecidos como um povo rom, um povo roma. Por quê? Porque a palavra cigano, durante toda a história dos ciganos pelo mundo, teve muita carga negativa, né? Muita energia negativa, muita história mentirosa, né? Assim como teve também na Santa Inquisição, da perseguição das bruxas, também teve essa maldade perante os ciganos, né? E esse nome cigano foi tendo um peso muito forte, então por isso que muitos ciganos não gostam de ser chamados de ciganos. Preferem, eu sou um rom, eu sou um roma, eu sou um calé, eu sou um calon, né? Eu sou um caldeirache, e aí vai ter essas subdivisões. Porém, para quem não conhece muito bem, eles são os ciganos. Mas tem ciganos também que não ligam, que falam eu sou cigano, né? Principalmente cigano de barraca, né? É o cigano calé, ele, né? Eu sou cigano mesmo. Então tem ciganos que gostam de ser chamados assim e tem ciganos que não gostam. E aí, a gente então descobriu essas 3 maneiras de ciganos aqui no Brasil, porque às vezes isso pode trazer uma confusão. Tem gente que acha que às vezes o cigano de etnia é o mesmo cigano espiritual e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí tem gente que, quando eu falo que eu dou dança cigana, tem gente que acha que vai descer algum santo, né? Alguma entidade. Não tem nada a ver, né? Então, assim, existem esses grupos de ciganos e a gente pode usar essas energias diferentes da melhor forma possível. Dentro da minha dança, a dança que eu ensino, a dança cigana, eu trabalho tanto o arquétipo da cigana, que é o que vai trazer essa força, esse empoderamento, mas eu uno também com a riqueza da etnia cigana, da riqueza do povo cigano. Eu não deixo uma dança só solta de imaginário, eu trazo essa riqueza também desse povo. E será que também não vem a energia espiritual? Eu acho que vem também essa energia espiritual dos ciganos espirituais. Então, esses são os 3 tipos de cigano, na minha visão, que existem aqui no Brasil e a gente pode usar e defini-los da melhor forma possível, tá bom? Aqui é a Sara Lour Bacos e eu sigo empoderando muitas mulheres. Até o próximo vídeo.